apesi mbote epai ya bandeko nyonso bazolanda ngai. Saúdo a todos que estão a nos seguir. Tika ete nzambe apambola yo moto koyoka mongongo oyo. Que Deus abençoe ti, você que vai estar a ouvir a minha voz. Okolanda maloba oyo. E vai acompanhar essas palavras. Eza maloba ya nzambe. Essas são palavras de Deus. Tika maloba oyo kobima na esika oyo epambola moto nyonso akoyoka yango. Deixe que a palavra irá sair deste local que abençoe a todos os ouvintes. Naza na message oyo namemi lelo mpona kopesa yo ndeko koyoka biso. Eu tenho uma mensagem que eu trouxe hoje para dar a ti que vai nos seguir. Thème na ngai nazolobela sur l'adoration. O meu tema eu estaria a falar sobre a adoração. Bien aimé, l'adoration eza acte ya koadorer. Bem amado, a adoração é o ato de adorar. Toyebi que adoration ezali réservé mpona nzambe. Nós sabemos que a adoração é reservada a Deus. Ata Yesu alobaki ke bagumbamelaka kaka nzambe tata. Mesmo Jesus disse que só se prostra diante ao Deus Pai. Me na mokili bato bayebi penza te eloko nini penza adoration. Mas no mundo as pessoas não sabem o que é realmente a adoração. Me yo mutu okozwa ngolu akoyoka nga kogumbamelaka moto te. Mas você que vai ter a graça de me seguir, não se prostre diante de uma pessoa. Kogumbamelaka mokonzi ya mboka te. Não se prostre diante ao presidente. Kogumbamela mwasi na yo te. Não se prostre diante da sua mulher. Kogumbamela mobali na yo Não te. se prostre diante do seu marido. Yo pambwama. Você seja Yo abençoado. mutu okoyoka mateya oyo. Você que vai ouvir essa pregação. Po epesameli moto agumbamela kaka nzambe tata. Que é somente dado para uma pessoa a prostrar-se ao Deus Pai. Adoration ezali niveau trop élevé ya dimension ya A bonzambe. adoração é o nível mais elevado da divinidade. Soki toke na ancienne alliance eza na 3 parties na tabernacle. Para a antiga aliança tem 3 partes para o tabernáculo. Toza na première partie eza parvis eza libanda. A primeira parte que é o pátio, que é a parte fora. E na partie ya mibale oyo eza saint lieu saint. A segunda parte é o lugar santo. E tokokoma na saint de saint. E depois entraremos no lugar santíssimo. Wana epa bomo epe kufa ezalaka. É ali onde há vida e morte. Esika oyo moto nyonso te akotaka. E aí é um lugar que não é dado para todo mundo entrar. Ndenge moko lelo mpe na ntango na biso. Da mesma forma que hoje ao nosso tempo, Adoration ezaka réservé mpona a basantu. adoração é reservada somente para os santos. Badoraka nzambe oyo abikisa bango. Eles adoram o Deus que o salvou. Badoraka nzambe mpona bonzambe na Eles ye. adoram o Deus por causa da sua divinidade. Lokola nzambe azali te mpe akozala Como te. Deus não há e nunca haverá. Eza mo moko compliqué adoration facile ya koloba mais difficile ya É koexpliquer. uma palavra simples para pronunciar, mas difícil para explicar, Mpona kointerprete yango. para interpretar. Adoration eza mo oyo tolobi ezali acte ya koadore. A adoração é uma palavra que vem de dizer que é um ato de adorar. Na grec balobi prospuneo. E em grego dizem que é o prokusneo. Prospuneo. Prokusneo. Okuneo. Ou podemos dizer o kuneo. Kuneo. Kuneo Elingi koloba Significa- kosabese kokita. significa dobrar-se, Kokita. baixar. Na nouvelle alliance bakomi yango 50 fois. Na nova aliança foi escrita 50 vezes Le nom a adoration. palavra adoração. Balobi penza adoration te me balobi adorer. Não é exatamente a palavra adoração, mas é o verbo adorar. Elingi koloba kose prosterner. Significa prostrar-se, Koadorer nzambe. adorar a Deus. Na langage mosusu abi ko rendre hommage. Numa outra linguagem é dizer render homenagem. Mais na niveau ya dimension ya bonzambe mutu azo comprendre adoration. Mas na nível da divinidade, para quem entende a adoração, Azaka limité na ko se prosterner te abombi elongi atie mutu na se. ele não está só limitado a prostrar-se e esconder o seu rosto por embaixo. Ko se prosterner eza pe attitude. A prostrar-se pode ser também uma atitude, Mais la prosternation du cœur. mas a necessidade que haja a prosternação do coração. Eza attitude respect moko na être moko babenga yango révérence. É reverência, é um respeito, Respect ya emakasi. é um respeito elevado. Kopesa mutu respect oyo akoki na yango. Dar respeito para uma pessoa que merece. Rendre hommage. Render homenagem. Adoration. Adoração, Donc adorer. adorar, ezozwa ezokende mpe kote mosusu na mo lokola servir. pode também ir de uma outra forma
igual a palavra servir. Na servir na grec babenga ngo latreuo. Servir em grego é latreuo. Latreuo. Em grego é latreuo. Rendre culte. Render um culto. Kopesa, kozongisa. Render, Epa ya nzambe culte. dar um culto a Deus. Kopesa nzambe culte. Dar a Deus um culto. Oh, ko se prosterner. Afinal, a prostrar-se, Ko rendre hommage. render homenagem, Kopesa culte. dar um culto Na oya bongi na yango. para aquele que merece. Ebongi ka na nzambe. A necessidade que Deus, Oyo aza mokeli na yo pe mokeli na ngai. eu teu Criador e meu Criador, Oyo asala likolo ele mabele. que criou o céu e a terra, Oyo asala oyo eza emonanaka mpe ezangi aquele que komonana. criou as coisas que não se veem. Kaka ye nde abongi kozwa baadoration na biso. É somente Ele que merece receber as nossas Ye nde topesaka ye baservice na biso. É a Ele que nós demos a Ele os nossos serviços. Ye nde prosternaka liboso na É ye. a Ele que nós nos prostramos ante Ele. Kose prosterner kosuwaka na niveau attitude te ke ogumbami obombi mutu. Não é só prostrar e dobrar a cabeça e os joelhos, Mas não limitar-se. nyonso na biso egumbama nzambe atikala likolo. Mas a necessidade que tudo crê, nosso dobre-se, dobramos do nosso coração e que Deus continue a ficar lá na sua. Mitema na biso egumba. Que o nosso coração, Ame na biso que a nossa egumba. alma dobre. Ame ezali esika ba émotion euta. A alma é onde saem as emoções, Esika ba décision euta. onde saem as decisões, Esika ba sentiment. onde nasce o Ba sentimento, sentiment. onde nasce Ba désir. os desejos, Ba volonté. As vontades. Ba choix. as escolhas. Egumbama. Ela deve Liboso ya mokeli na yo. diante do seu Criador. Ntango tozali koadore Nós nzambe. estamos a adorar a Deus. Tozomona kaka ye nde moto akoki kozwa première place. Estamos a ver que somente Ele que pode tomar o primeiro Ye nde lugar. akozwa le centre ya vie na biso. Só Ele que deve tomar o centro. Akozwa partie intime na biso ya na bonzambe. Ele é que deve receber a parte íntima da nossa vida. Parce que ye amérité. Pois Ele merece. Nde nalobaki ke toza na mokili mpo na ye. Por isso, como eu disse, que nós estamos no mundo por causa mokolo moko nateyaka nalobaka eso eloko mona abi ke toza na mokili mpo na nzambe kaka mpe mpo na Eu nzambe. peguei e eu disse que estamos no mundo para Deus e somente para Deus. yango wana ezotinda nga lelo naloba na mwa moke mpo na yo etali Por adoration. isso que isso me mandou falar um bocado acerca da adoração. bien me ntango tozoya koadore nzambe Quando nós estamos a aproximar para esengeli oyeba ke oza na mokili mpo na ye. Quero que vocês saibam que está no... ye nde azali existence na yo ya kozala. Ele é a nossa existência. sans nzambe raison ya vie na yo eza te. Sem Deus não há motivo da tua vida. sans nzambe intérêt mpe eza te. Sem Deus não há interesse. Hébreu chapitre 4 Hebreus capítulo 4. verset na yango 14 à 15. Verso número 14 até ao verso número... Bible elobi ainsi, A Bíblia diz: puisque nous avons un grand souverain sacrificateur visto que temos grande sumo sacerdote, qui a traversé le ciel, Jesus, Filho de Deus, que penetrou dos céus. Jésus le Fils de Dieu, Jesus, Filho de Deus. demeurons fermes Retenhamos firmemente dans la foi, a nossa confissão. la foi que nous professons. A nossa confissão. Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur Que não temos sumo sacerdote qui ne puisse compatir à nos que faiblesses. não possa compadecer nas nossas fraquezas. Au contraire, Porém, il a été tenté que nos tudo foi tentado, comme nous como nós, en toutes choses, em todas as coisas, sans commettre de péché. sem pecado. Alors, si on a une colisa makanisi na ngai, Se eu quiser desenvolver o meu pensamento, raison na biso ya koadore nzambe, a nossa razão de adorar a Deus c'est parce que il est un homme sans péché. é porque Ele é o homem sem pecado. Ndenge atindaki mwana na ye Yesu Masiya, Da forma que Ele enviou o seu Filho Jesus Cristo, parcours ya Yesu na mokili oyo pendant 33 ans, o percurso de Jesus aqui na terra durante 33 anos. Bible elobi ki azaka ye moko un homme qui n'a pas péché. A Bíblia diz que Ele é o único homem que não cometeu pecado. Il est l'unique, le seul homme Ele é o único homem qui n'a pas péché. que nunca pecou. Na raison yango, Nesta razão, a mérité topesa ye hommage, Ele merece receber uma homenagem. a mérité to servir, Ele merece se nós... a mérité to se prosterner liboso na Ele ye. merece nós prostrar
adorarmos diante dele. Amerité tobuka ba maseke na biso tolongola balolendo na biso. Ele merece nós dobrar a nossos orgulhos. Tokweya na se E ekuluso na ye. nós cair diante ao trono, a sua cruz. Ye amérité na to adore ye. Ele merece que nós o adorarmos. Toko adore nzambe. Nós vamos adorar. Oyo aza l'unique et le seul médiateur. Porque ele é o único mediador. Bien aimé ko adore mutu te. Bem amado, não adora nenhum. Ko adore prophète moko to abotami na mwasi na mokili Não oyo. adora profeta que nasceu numa mulher. Adore Jésus-Christ. Adora Jesus Cristo. Adore nzambe tata. Adora Deus Pai. Parce que yende a mérité. Pois ele que merece. Toko adore parce que yende. Porque vamos adorar porque ele. Nzambe alingaki na bonzambe na ye. Deus aceitou na sua. Atinda mwana na ye moko na likinda. O seu único filho. Na nzela na Por ye. intermédio dele. Biso tozwa Que accès. nós tenhamos o acesso Ya ko adore. de o adorar. Ya ko prosterner. De o prostrar. Ya ko louer. De louvar. Na nzela ya kufa pe ya liwa ya se ya Da Yesu. morte e da sua Bien ressurreição. aimé, Yesu ayaki na mokili oyo. Bem amado, Jesus veio aqui. Ezalaki volonté ya nzambe Yesu aya. Era a vontade de Deus que Jesus Ata queria. tango Yesu azalaki. Mesmo quando Jesus estava, Adoration na biso ezalaki imparfait. a nossa adoração era imperfeita. Tozalaki dine te tango Yesu ayaki. Quando Jesus veio, nós não éramos. Tozalaki kaka bato ba sacrifice na ba offrande po tozwa eloko epa nzambe. Nós só éramos pessoas de sacrifício. Mais gloire à Dieu. Mas glória a Deus. Yesu aye Jesus veio akomi tina suka mission na e ye. chegou até ao fim da sua missão. Jean chapitre 19 João capítulo 19, verset na yango no 30. seu verso 30, Yesu alobi tout est accompli. diz que tudo Voile ya temple epasuki. veio o tempo Kobanda na likolo tina se. passando de cima. Epesi biso accès. E isso nos deu acesso. Epesi biso accès. Nos deu acesso Po ete ngai na yo para que eu e você topusa na trône ya grâce, na trône ya miséricorde. nos aproximamos de Ndenge Hébreu 4:16 alobi na biso Deus 4. po ete tokoka koadorer le roi des rois, Podemos adorar o to adorer le seigneur des seigneurs, Podemos adorar o Rei. to koadorer ye parce que ye nde moto apesa biso accès. E é Ele que nos deu acesso. To koadorer ye mpo na nini? Vamos lhe adorar por To koadorer ye Vamos lhe c'est adorar. parce qu'il y a qu'un seul médiateur Só há único mediador entre Dieu et les hommes. entre Deus e os homens. Eza na prêtre moko te, Não há nenhum padre, eza na bishop moko não há te, nenhum bicho, eza na sango moko te, não há nenhuma, eza na moto te, não há ninguém. mwasi mpe mobali. Il y a qu'un seul médiateur. Há um único Yango mediador. ezali moko ya baraison Isto é uma das oyo ngai na yo eu e você topusana mpo toadore nos nzambe. aproximar. 1 Timothée chapitre 2 verset 5. 1 de Timóteo capítulo 2. Bible ezoloba boye. A Bíblia diz: Car Oh, il y a un seul Dieu só há o único et aussi un seul médiateur mediador entre Dieu et les hommes, entre os homens Jésus-Christ est homme. e Deus. Jesus. Bien-aimé, so okiti na se, Se você okoyoka ke c'est lui le rasson. Você vai entender que ele é o resgate. Ye nde moto amikabaki. Ele é Eza moko ya baraison ngai na yo. uma das causas Tobengama que po ete toadore nzambe mpo na mosala oyo asala mpo na biso. para o trabalho que Bien-aimé, akaba mwana ne moko na likinda. é amado, ele entregou o seu único filho Mpo na ye te me mpo na yo mpe ngai. para ele, mas para eu Eza na moto te akufela yo. não há ninguém que morreu por sua. Eza na moto te akaba bomoi na ye mpo na Não yo. há ninguém que deu. Ye aza premise, Ele é o primeiro aza likabo ya motuya. e é a oferta valiosa. Bien-aimé, toza koadore nzambe. Meu irmão, estamos a yango wana eza raison na biso tomimona pamba. Esta é a nossa causa de se ver inútil. Tomimona ke sans nzambe tovi na biso eza na sens De te. se ver que sem Deus a nossa vida não tem sentido. Vi na biso ezozwa sens mpo na A nzambe. nossa vida ganha sentido por causa, Mpo na nzambe vi na biso ezozwa sens. por causa de Deus. A nossa vida ganha um sentido. Hébreu chapitre 10. Hebreus capítulo 10. Bible ezoloba na verset A 19. Bíblia diz no verso Ainsi donc, frères, assim, irmão, puisque nous avons, hoje nós temos, au moyen du sang de Jésus, por meio do sangue de Jesus, une libre entrée uma ousadia entrada dans le sanctuaire. no santuário. Bien-aimé, autrefois, Outra vez, moto azalaki na droit ya sanctuaire. nós não temos direito. ezalaki ka souverain sacrificateur Aaron. Outra vez, o único que tinha direito de Bien-aimé dans le Seigneur, não, bem amado, sanctuaire eza présence ya nzambe. santuário é a presença. Adoration lelo epesamela ngai na A yo. adoração hoje foi dada. soki tozokoka koadore nzambe Nós te, não estamos a conseguir. ezaka
wa nzambe te. O que não estamos a conseguir. Yaya, tout est accompli. Meu amado, tudo foi. Voile pasuka likolo tina se. Meu rasgou-se. Accès eza libre mpo na baracheter. Acesso está livre. Eza libre mpo na babandimi Yesu. Acesso está livre. Bien aimé, eza te totikala na porte. Não é nós ficar na Totikala na parvis mpo tolela masumu na biso. Ye akufa ye amema masumu na biso. morreu e Amema malédiction na biso. ele carregou. Toza libre à cause de Christ. Nós nos tornamos livres. Toza na accès libre. Temos acesso Mpo na kobeta mabolongo. para dobrar os Mpo na kotambola na vie ya sainteté. andar numa Sainteté na biso ezodépendre na mosala Yesu asala mpo na A biso. santidade depende da obra. Eza acte ya reconnaissance. O ato de Yango wana toza koadore nzambe. nós adoramos. Tokoadore nzambe. Nós adoraremos a Deus. Accès eza libre. Acesso está livre. Mpo na oyo Yesu asala mpo na biso. Por causa daquilo que Jesus fez para nós. Asala mpo na biso. Ele fez para nós. Bien-aimé, ngai na yo. Meu amado, eu e você. Ezalaki facile Não te. era fácil. Me nzambe akanisaki na bolingo na ye. Deus lembrou do seu amor. Nzambe tata akanisaki na bolingo na ye. Deus Pai lembrou do seu Na bolamu na ye. Sua vontade. Akaba mwana na ye moko. entregar o seu Po ete ngai na yo para que eu e você tozwa accès. tenhamos o acesso Accès libre ya kokota na présence na ye. entrar na sua Mpo na koadore ye. Mpo na kocelebre ye. Mpo na koteya sango malamu. Eza moko ya barezo. É uma das razões. Autrefois ezalaki ka mpo na famille ya Levi. Outra vez era somente para a família. Bien-aimé lelo service ya bonzambe epesameli batribu nyonso Foi dado para badialekte nyonso balange nyonso bikolo nyonso accès eza libre voile ezalaki ya kopasuka ebanda na se te me ebanda likolo na moto kino na se ozala na droit ya koadore nzambe. direito de adorar a Deus. Nani ayoki ngai nzambe apambola yo. Bible ezoloba na A ngai Bíblia diz: recherchez la paix avec tous buscai a paz com todos. et la sanctification Tudo a santidade. sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Ninguém verá o Senhor. Bien-aimé nalingi nayebisa yo Quero te dizer, kokanga bomoi na lisumu te não prenda a tua vida no pecado. kopesa retard na vino na lisumu te Não dá atraso na tua vida. zala na kimia na nzambe Tenha paz com Deus. zala na kimia na bato Tenha paz com po Deus. voile eza ya kopasuka O véu já rasgou. accès eza libre Acesso está po ete adorer le roi des rois lá no reino po ete adorer le roi d'Israël Lá o reino adoration eza kose prosterner adorar. eza kopesa hommage eza korendre service eza kose prosterner adoration epesameli yo adoration epesameli ngai bien-aimé dans le Seigneur tokoadore nzambe mpo na sacrificateur Causa do sacrificador. mpo na sacrifice Aliás, por causa do efficace ya Yesu Masiya Jesus. sacrifice babeta ye 49 fois moins 1 Ele foi chicoteado 40 e bazwa ekoti ya nzube ele pegaram o bakotisa ye na mutu e usaram o makila etanga genocídio. aloba eloko te Não falou nada. bien-aimé balongola ye bilamba Ele foi despido. Yesu mwana na nzambe la bomo Filho de Deus. aloba eloko te Não falou nada. bien-aimé sacrifice Leva do sacrifício. ya makasi oyo Yesu asala Que Jesus- nani akoki kosalela yo tala raison na oyo ya koadore A nzambe razão de adorar. tala raison na oyo ya koadore nzambe okoadore nzambe nalingi adore nzambe mpo oyebi ye nalingi adore nzambe mpo oyebi mosala asala mpo na yo nalingi adore nzambe na bavaler na ye il mérite notre adoration bien-aimé babeta Yesu batombola likongo na panzi Ele foi furar o seu. bien-aimé bakotisa ekoti batombola likongo na panzi Ele foi furar as suas babeta ye basete na maboko mpe na makolo Ele foi empregado nas mãos. nani akokani na Yesu É igual a ele. sacrifice très efficace Sacrifício eficaz. bamemisa ye kulusu Ele foi. bien-aimé Yesu amérité adoration na yo Jesus merece. nalingi nayebisa yo ntango oza koadore nzambe Eu quero te dizer quando você mibima kati na yo saia dentro de si. pesa ye hommage na oyo abongi na yango Homenagem com alegria. adoration eza korendre hommage epai ya nzambe É render homenagem. adoration eza ntango tokendaka eglise dimanche te Adoração não é quando nós vimos a igreja ao domingo. eza ntango tokenda eglise na semaine te Adoração não é quando nós vimos a igreja. mais l'adoration c'est notre vie Mas adoração é a nossa. l'adoration
L'adoration, c'est notre corps, Adoração é o nosso c'est notre âme, é a nossa c'est alma, notre esprit, é a nossa c'est nos actes, c'est nos gestes, c'est nos paroles. Tango ezopesa nzambe lokumu, tango ezopesa nzambe gloire, tango nzambe azosepela. Bien-aimé, yo oza mopambolami, osalama mpona yango, sacrifice ya munene Yesu asala. sacrifício que Bien-aimé dans le Seigneur, nazobondela yo, osala adoration en reconnaissance. C'est averti de cette volonté. o tremendo dessa vontade Hébreux 10, c'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés nós fomos par l'offrande du corps de Jésus-Christ. pela oferta Une fois pour toutes. uma vez por Shenda Yabasanda Baba. À cause de l'offrande à Jésus-Christ. causa da oferta Komi Kabaya Yesu Masia. a entrega de Ngai na yo tobika. nós fomos salvos. Oza na besoin de l'élection na siama kolote. Você não precisa que alguém Oza na besoin muto a délivrer yo te. você não precisa que ninguém Toza na délivrance éternelle kati na biso. temos a libertação. Toza na besoin tobate la délivrance. Na nzela ya sainteté, na nzela ya sanctification. Soki tosambelaka, eza mpona okolisa relation na biso na Nzambe. Bien-aimé, toza na musala ya kogumbamela Nzambe. Adore Nzambe. Moto asukola yo nzoto te. Moto apakola yo mafuta te. Adore musala ekulusu. Adore œuvre sacrification. A obra do sal. Il y a sacrifice efficace. Bien-aimé, oza koadore Nzambe mpona nini? Oza koadore Nzambe, c'est parce qu'il n'y a pas une autre sauveur. Que não há outro igual a ele. Pas d'autres personnes Não há outro qui puissent nous sauver. que pode nos salvar. Eza na moto mosusu te. Não há outra pessoa. Oyo akoka ekobikisa yo, oyo akoka ekobikisa nga. Bible elobi lobiko epesameli bato. A Bíblia diz que a salvação foi dada para Na kombo mosusu te. não é outro. Kaka kombo na Yesu. Yango eza raison yo adore ye. Oza koadore Nzambe mpona nini? C'est parce que eza na nzela mosusu te. Jésus-Christ est le chemin. Nzela nyonso bali bakotisa yo. Eza nzela ya lokuta. Yesu nde aza nzela. Yesu Masiya aza nzela. Yesu Masiya aza solo. Yesu Masiya aza bomo. Bien-aimé, mutu te akufela yo. Mama moko te akokufela mwana. Tata moko te akokufela mwana. Mais Yesu amikaba. Yesu amitika. Tango ekokaki. Atuni bango roi où est Jésus de Nazareth. Ele perguntou onde ele Batuni ye où est Jésus de Nazareth. Alors c'est moi. Ami pesa. ele se Mon entregou. Zambe. Oh bakokange na bana na bato. Jésus-Christ aza chemin. Otanga ngona Jean chapitre 14 verset 6. Você vai ler no João 14. Bien-aimé, okwadore Nzambe mpona nini? Você vai adorar a Jesus. C'est parce qu'il n'y a pas une autre porte. Porque não há outro. Il est la porte. Ele é a porta. Il est la porte du ciel. Ele é a porta. Il est la porte de brebis. Ele é a porta. Yango wana eza basija badoration na biso. Este é o sujeito. Eza tellement ebele. Eza vie mobimba. Adoration. Toza koadore l'unique Dieu. L'unique vrai Dieu. L'unique véritable Dieu. C'est lui le chemin. C'est lui la vie. Bien-aimé dans le Seigneur. Moi si à Makila. Ezala qui interdit. Moi si na Makila. Avanda na kati ya bato. Mais après avoir perdre tout. Mas depois de perder tudo. Amoni eloko akosala te. Alors il faut nakende pa mwana mobali oyo. Mais nakosimba ye. Na songe lamba. Pona confirmer que yende aza véritable souverain sacrificateur. Asimbi songe lamba ya banganga Nzambe. Bien-aimé makile kangami. Na ekoyebisa yo. Adorer Nzambe na identification na ye. Adora Deus na sua identidade. Na musala sala pona yo. Oza na droit adorer Nzambe. Oye aza makasi na yo. Oza na bomo ipona ye. Otanga na Jean chapitre 10. Você vai ler em João capítulo Na verset na yango 9. seu verso 9. Na Colossiens chapitre 3. Verset na yango 17. Seu verso 17. Otanga na Hébreux chapitre 15. Verset na yango 13. Seu verso 10. Yende aza le véritable. Ele é o verdadeiro. L'ancien du jour. O ancião dos dias. L'ancienne alliance. Aliança. Pona kosala culte. Para fazer um culto. Ezalaki culte réservé na
na famille moko. Havia culto reservado para uma Na famille Aaron. a família de Arão. Famille Aaron bazalaka na elanga te. A família de Arão. Bango nde bazalaki basouverain sacrificateur na basacrificateur. Ele dizia que era o sumo sacerdote. Bango nde bazalaki komema epai ya Nzambe. Ele dizia que traziam a Deus Adoration, a adoração, culte, o culto. louange, Louvor. offrande, Oferta. nyonso. Mais mpona Mas Yesu, para Jesus, mpona mosala Yesu asala, mas para a obra, mpona kufa mpe aliseko ya para a Yesu. morte e a sua ressurreição. Yesu Jesus, na Matthieu chapitre 27 no livro de Mateus capítulo na verset 27, na yango no seu 51 verso 50, na Marc chapitre no livro de 15 Marcos verset na yango 38 no seu verso 31, na Jean chapitre no 19 João capítulo na 19, verset na yango no 30. seu verso 30, Bien aimé dans le bem Seigneur, amado ao Senhor, voile pasuka o véu rasgou, kobanda likolo ti na si diz do epesi accès na mwasi mpe deu mobali acesso para a mulher, ekwei mobeko ya Moïse fez cair, epesi accès na e grâce deu acesso à graça, epesi nzela na grâce deu acesso à na graça. koadore Nzambe Adorar a a Deus, cause ya grâce vou adorar a Deus por causa na koadore Nzambe Eu vou adorar bien a aimé Deus. a cause ya grâce por causa da graça. eza lisuka ya famille Aaron te Já não é mais a bafrançais bakomi na accès Os franceses têm acesso. babelge bakomi na accès Os baeuropéen bakomi na Os accès europeus têm acesso. baaméricain Os americanos. bakongo Os baluba Baluba. baswahili Os Swahili. bangala Os Bangala. moto nyonso akondima quiconque croit Todo mundo. moto nyonso akondima Todo mundo vai ter. azwi droit Vai receber. azwi accès Vai ter o po ete acesso. voile eza polele Que o véu boulevard nzela yamba yesu O obika caminho está aberto. Receba okoma elembo okoma adorateur okoma adoratrice tokoadore Nzambe mpo na mosala oyo yesu asala yesu akufa mpo na yo mpe na ngai mpo na sacrifice ya yesu mpo na oyo nyonso asala aza véritable souverain é sacrificateur um verdadeiro sumo sacerdote. l'unique et le seul sauveur Único e verdadeiro l'unique et le seul libérateur E o verdadeiro Jésus-Christ de Nazareth Cristo Nazareno. nalingi nayebisa yo Eu quero te dizer, okoadore Nzambe vas adorar a mpo Deus. voile eza polele Porque o véu abre. mpo voile efungwama O véu rasga. voile epasuka O véu rasga. nzela eza polele adoration eza mpo na yo adoration eza mpo na nga eza secret monene É um grande mpo ozwa biloko ozoluka epa Para Nzambe você receber as coisas. kota na vie adoration Entra na vida. yeba koadore Nzambe attitude adoration koadore Nzambe eza na kati offrande eza na kati ya dime eza na kati ya louange nyonso service ya bonzambe Todo o serviço da igreja. eza service ya adoration kozala mwana Nzambe oza adorateur mpe adoratrice Nzambe apambola yo E adoradora. na kombo